A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Nós vamos agora fazer um comentário sobre isto que foi um marco, um verdadeiro marco na cultura de cidadania no Brasil, que foi a realização na semana passada da primeira Consocial, que nós já falamos aqui, mas que não, a nosso ver, não está sendo devidamente avaliada pelo sistema de comunicação, pela mídia, pela inteligência, pela academia, evidentemente que pelos políticos, até porque não tem interesse em avaliar isso, né? Um verdadeiro marco que muda a qualidade da consciência e da atuação e do ativismo, né, e da militância da cidadania brasileira, que foi a realização dessa primeira Conferência de Controle Social e Transparência, né? Acorreram a Brasília durante 3 dias para priorizar de 3.400 propostas vindas de estados e municípios para apenas 80 propostas que subsidiarão o futuro Plano Nacional de Transparência Pública e de Controle Social. Cerca de 1.200 delegados de todos os 27 estados da federação. Foi um momento muito bonito, muito interessante, onde várias delegações de vários estados puderam trocar experiência nesses 3 dias juntos e ao mesmo tempo trabalhando na priorização, porque vocês imaginam o que é digerir 3.400 propostas que já eram muito boas em apenas 80, né? Foi uma boa luta travada entre todos nós, né? E eu, como delegado da comissão organizadora, pude presenciar isso com a maior alegria, né? Cívica, de ver exatamente o contrário do que aparentemente parece que há o fenômeno do cidadão brasileiro, como se ele fosse relaxado, omisso, preguiçoso, não interessado nas questões de interesse público. Muito pelo contrário, eu diria que hoje, como eu já disse, dezenas ou até centenas de milhares de cidadãos brasileiros estão engajados nessa luta. Mas eu quero comentar 3 propostas que foram as 3 propostas mais votadas, que são de uma importância fundamental e estratégica, né? A primeira proposta mais votada, vocês vejam que teve 970 votos em 1.200 delegados, foi a proposta de instituir o financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais com um valor limitado igual para todos. A resolução, inclusive, pretende também suspender os direitos políticos dos candidatos que insistirem em usar financiamentos privados, né? Isso vai ser discutido, muitos lá nos grupos se referiram que preferiam que o financiamento não fosse exclusivamente público, fosse exclusivamente de pessoas físicas, público, mas também permitindo a contribuição de um militante partidário, mas jamais seria vedado às pessoas jurídicas, né? Isso talvez ainda vá voltar esse tema do exclusivamente, mas o fato é que o financiamento público de campanha denota, como exigência da sociedade, que está claro para a sociedade que os grupos de pressão de interesse econômico, na verdade, estão financiando não deputados com autonomia, com valores morais, com consciência política, com a visão de estadista, mas simplesmente estão elegendo ou financiando a eleição de verdadeiros despachantes para que em Brasília, no Congresso Nacional, passem a trabalhar em prol dos interesses corporativos desses grupos. Então isso denota uma clareza muito grande de uma consciência política no Brasil, que terá suas consequências diante dessa legislatura que está aí, que não aprova a reforma política, né, tão necessária. As outras 2 propostas, a segunda com 687 votos e a terceira com 511 votos,
que prevê, a gente já sabia disso, que prevê o resgate, a reintrodução das disciplinas ligadas à cidadania, educação política, moral e cívica na grade curricular do ensino público nacional. E a terceira, muito interessante, que é uma proposta muito sofisticada, que requer um entendimento muito claro do funcionamento das instituições, é a proposta de fortalecer o sistema de controle interno, tornando obrigatória a criação de uma estrutura de controle interno das contas públicas, do orçamento público, da execução orçamentária. E isso em todas as esferas, tanto municipal, estadual como federal. Pois bem, por quê? Porque hoje um Tribunal de Contas, na verdade, ele é vassalo, ele está a serviço de uma maioria nas assembleias ou nas câmaras, ou mesmo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e não propriamente tem independência para recusar contas onde os técnicos, os auditores reconheceram tecnicamente uma má aplicação do dinheiro público, né? Por quê? Porque são tribunais cujos ministros são, na verdade, indicados pelo poder que deveria estar sendo investigado, né? Que é o poder executivo, né? Mas que mantém nessa coalizão governamental o poder legislativo praticamente a seu serviço. Portanto, são 3 propostas que nós vamos retomar comentários aqui, mas que denotam, acima de tudo, o estágio, o nível da cultura de cidadania brasileira, que está muito evoluído e é diferente daquilo que se apregoa por aí, que nós seríamos os cidadãos alienados ou pouco interessados com as questões comunitárias, as questões políticas propriamente ditas, políticas com P grande, como eu sempre falo, e não políticas apenas eleitoral, não é? A voz do cidadão. 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 A voz do cidadão.